Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ensino religioso. Na última aula nós fizemos uma atividade de uma maneira que serviu para uma revisão dos conteúdos já compreendidos e ensinados, mas agora vamos dar um passo além, na página 44, vocês podem ver. Nós vamos entrar um pouco e refletir um pouco da questão da liberdade de pensamento e de consciência e religião. Não, liberdade no sentido de você pensar, nós temos esse direito de pensar, termos as nossas ideias próprias, pensarmos, ter uma visão de mundo, de linha de pensamento diferente, é claro, desde que não fira os principais princípios do bem, desde que não fira a democracia, por exemplo, desde que não fira o respeito. Estas questões nós temos liberdade para pensar, e nós observamos que cada religião pensa de uma maneira, porque tem esse direito de liberdade, de ter a sua própria doutrina, de concordar ou não concordar com certas situações, isso é livre para a religião. Liberdade de consciência, onde cada indivíduo, cada pessoa pode ter a sua consciência sobre as principais questões da vida. E a liberdade de religião, a religião que deve ser livre, não só uma específica, mas qualquer religião tem a liberdade. No Brasil nós temos esse direito constituído, garantido pela Constituição, em que cada religião tem a liberdade de atuar e vivenciar as suas crenças. A comunicação, nós vamos aqui acompanhar o texto, a comunicação faz parte da natureza do ser humano como forma de convivência. Quando uma pessoa expõe seus pensamentos, suas opiniões, suas crenças sobre qualquer assunto, ela está exercendo o direito à liberdade de expressão. Então aqui já temos uma primeira definição também de liberdade de expressão. Então, quando você expõe seus pensamentos, as suas opiniões, naquilo que você acredita, qualquer assunto que seja, é um direito que você está exercendo. A liberdade de se expressar. Na sociedade, todos têm o direito e a liberdade de se expressar sobre os mais diversos assuntos. Esse direito ele é constituído na Constituição brasileira, como eu disse, e cabe a cada um cuidar para que esses direitos fundamentais, aqui nós utilizamos o termo fundamental, que é um direito fundamental para o ser humano, direito à liberdade de expressar-se, e outras pessoas, como a dignidade, liberdade de crença, de culto, liberdade de expressão, são direitos fundamentais para que uma sociedade possa ser justa, por exemplo. Então, dessa forma, ainda que possamos nos expressar livremente, temos que nos responsabilizar pelas consequências que dizemos e fazemos. Aqui é uma coisa muito séria e importante. Da mesma maneira como eu posso expressar o que eu quero, porque eu sou livre, tem limites. Tudo tem limite. Então pode ser que na maneira como eu expresso, ela pode ser agressiva. O que eu falo pode acabar o quê? Gerando preconceito, gerando desrespeito contra uma outra religião, por exemplo. Eu posso, por exemplo, há duas maneiras de você falar que não concorda com tal doutrina de uma religião. Uma, você pode falar, olha, eu creio, a primeira maneira, que é a mais certa, claro. Olha, eu creio que a minha religião é certa, tanto que eu vivencio ela. Pelo fato de eu crer que a minha religião é a certa, no sentido assim, de eu acreditar como verdade, e eu não vou acreditar no que uma outra religião ensina, por exemplo. Porém, eu respeito as práticas, apesar de não acreditar. Essa é uma maneira de se expressar, acabei de me expressar aqui. Uma expressão respeitosa, tolerante. Eu tenho o direito de falar que eu não acredito no que uma outra religião ensina. Agora, uma outra maneira que não é a correta é, por exemplo, aquela religião é louca, as pessoas fazem coisas nada a ver, não devia fazer isso, gente que perdendo tempo. Olha, já parti para um lado agressivo. Então eu estou me expressando, mas estou sendo agressivo, na minha opinião. Isso fere
o direito da pessoa se expressar, porque isso já está passando dos limites, isso já não é correto, porque isso vai contrário a um outro direito, que é a liberdade religiosa de cada um expressar sua fé. Então temos essas duas maneiras. Então, e se eu acabo sendo discriminatório com uma outra religião, isso pode ser até um crime, né? Então tem consequências, por isso o cuidado no que vamos falar, no que vamos nos expressar. Por isso sempre é necessário, antes de se expressar em público, gente, atenção, antes de se expressar em público, em qualquer situação que seja, analise antes o que você vai dizer. Analise, reflita bem, para não ter problemas depois. Ok? O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao tratar da liberdade do pensamento, consciência de religião, afirma que todos têm liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho, em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Aqui já então é um outro documento importante, além da Constituição brasileira, que defende e garante essa liberdade de pensamento, de expressão da fé, temos aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que essa já é uma declaração aberta e vale para todos os povos e nações e deve ser vigiada no sentido de fazer com que ela aconteça na prática. Já afirma que, além das liberdades de expressão, cada um tem a liberdade de mudar de religião, né, mudar de convicção, né, de manifestar-se público ou em privado, né, pelo ensino, pela prática, pelo culto, pelos ritos, por exemplo. Então, esse aqui é um outro documento importante. Aqui, por exemplo, temos uma imagem que representa, na página 44, essa questão da mudança de religião, que são homens convertidos ao islamismo, sendo abraçados por outros fiéis muçulmanos. Então aqui nós temos fotos de homens convertidos, se é convertido é porque era de outra religião. Então era de outra religião, acabou conhecendo então o islamismo e se deu bem, gostou da crença, da doutrina e se converteu, mudou de religião, mudou de ideia, mudou de convicção. Então homens convertidos ao Islã é um direito que as pessoas têm. Isso no Brasil nós vemos também de uma forma muito comum, né? Nós vemos pessoas mudando de religiões, de igrejas, é um direito que as pessoas têm, né, constituído. Apesar da participação de diversos países na ONU, que é a Organização das Nações Unidas, foi fundada em 1945, que busca cooperação mundial em temas importantes como esse das religiões. Eles firmam um compromisso com a tolerância, a cultura de paz, até porque nós sabemos que esse tema da religião é muito importante, garante os direitos da liberdade, porque nós sabemos que ainda hoje há muita guerras, além das brigas que nós já conhecemos por causa de religião, hoje há ainda muitas guerras de mortes, com mortes geradas por não concordarem com uma outra religião. Isso ainda acontece muito hoje em dia. Por isso a ONU, Organização das Nações Unidas, tenta aplicar esses princípios de cultura de paz e tolerância. Mas nós muito bem sabemos que nem sempre é respeitado. Por exemplo, em diversos países membros, como Síria, Líbano e Iraque, ocorrem guerras por motivos políticos, econômicos e religiosos. Isso aqui nós vemos nos noticiários de uma forma muito corriqueira também. Nós temos aqui uma foto da cidade de Alepo, na Síria, foi devastada por uma guerra civil iniciada em 2011. Aqui então estamos vendo, além de brigas políticas, foi também por motivo religioso, uma cidade inteira devastada. É uma tristeza ver fotos como essas. A religião que deveria, a união, né, que deveria das religiões para promover a paz, mas não é a religião em si que provoca isso, mas pessoas com interesses próprios, pessoas mal intencionadas que acabam provocando tais cenários de destruição e morte. Com essas guerras nesses lugares, muitas pessoas têm que fugir
das suas casas, fugir da Síria, do Líbano, do Iraque, por conta da guerra. Isso aqui a gente vê muito também, né? Os imigrantes, pessoas que fogem deixam tudo que tinham para continuarem vivos. E na Europa nós vemos muito essa questão também. Pessoas que tentam outros lugares, outros países, para manterem as suas vidas com as suas famílias. Então, essa troca de ideias, expor pontos de vista, sendo respeitado por suas opiniões, suas crenças, é um direito garantido, né, pelo Estado brasileiro. Então, além disso, o crime, intolerância religiosa é um crime. O crime de intolerância religiosa é um crime e ainda acontece. E talvez ainda nós não temos guerras, né, igual esses lugares, mas nós temos agressões verbais ou físicas e destruição de espaços sagrados e de objetos religiosos. Isso é um crime. Você agredir uma pessoa, falar mal dela, xingar, deturpar uma pessoa porque ela acredita em outra religião é um crime. Você bater em uma pessoa por acreditar de uma forma diferente é um crime. Você destruir uma imagem de um santo, por exemplo, ou um objeto religioso da Umbanda, você destruir é um crime, porque isto está indo aí contra a tolerância e da cadeia, né? É um crime da cadeia. Segundo o relatório de assessoria dos direitos humanos e diversidade religiosa do Ministério dos Direitos Humanos, de 2011 a 2015, quem mais sofre com a intolerância religiosa no Brasil são os adeptos das religiões afro-brasileiras. Então, esse é um grupo minoritário, né, no Brasil, né, que representa apenas 0,3% do total do país. É um grupo muito pequeno, né? Nós temos uma maioria de religiões, da religião cristã, a maioria das pessoas no Brasil são cristãos, da religião cristã, mas esse grupo pequeno de 0,3% é perseguido, é atingido pela questão da intolerância. E o que muitas vezes gera essa intolerância? Temos algumas respostas, né, que geram intolerância e discriminação. É a falta de conhecimento. Falta de conhecimento sobre a religião do outro, pela falta de respeito com os princípios democráticos, constitucionais de direito à liberdade religiosa. Esse é um dos principais pontos que gera discriminação. Por isso que nós, em ensino religioso, falamos tanto dessa questão, né? Nós estudamos todas as religiosidades para não gerar essa consciência em nós de não sermos intolerantes. E quando você não conhece, você acaba falando mal. A ignorância é um dos piores males que nós temos, né? O fato de você não conhecer gera desrespeito. Por isso nós temos que conhecer as outras religiões, mesmo se não concordar, você sabe o que isso significa e sabe que é importante para o povo. A atividade de hoje, queridos alunos, vai ser a seguinte. Vocês, a partir disto que o professor falou, devem retomar essas pequenas leituras, né, que nós já fizemos, né, desta aula de hoje. E você, numa folha à parte, vai fazer assim. Vai pegar e vai escrever assim. 3 religiões. Cite 3 religiões que poderiam se unir. E você escreve lá. Luta contra. Você tem a liberdade para poder escrever como você querer. Mas aqui é um exemplo. Você coloca o nome das 3 religiões. Vamos pegar o exemplo. Vou dar um exemplo. Religião cristã, islamismo, judaísmo, né? 3 religiões. Eu escrevo lá e eu vou escrever 3 ações. 3 ações que estas religiões juntas, unidas, 3 atitudes que essas religiões unidas poderiam fazer para acabar com a intolerância no mundo, contra a discriminação, tá bom? 3 atitudes, ok? Então, esta atividade, você escolhe 3 religiões, escreve lá, 3 religiões, quais que você quer escolher. E embaixo
você deve citar 3 atitudes concretas no qual estas religiões unidas podem fazer para acabar com a intolerância e a discriminação por quem pensa diferente. Então, 3 atitudes que você deve citar, ok? Em que a união das religiões pode fazer como diferença no mundo. Essa é a atividade de hoje, a aula de hoje. Aguardo o envio das atividades para o professor no WhatsApp particular do professor. Bom estudo e até mais!